Olá, esse é um trabalho do curso de Introdução à Engenharia Química da URGS, do grupo com integrantes Aline Nunes da Silva, Júlia Maritoli Bovassaro, João Henrique Thomas Kuhn, Luiz Carlos Costa Suffert e Maria Eduarda Frois Juncker. O produto escolhido para esse trabalho foi a querosene de aviação. Então vamos conversar um pouco sobre os modos de obtenção do produto e a importância dele na atualidade. Antes, no entanto, é importante ressaltar que esse trabalho foi feito, os slides foram preparados por meio do PowerPoint Backgrounds Free, com os direitos dos slides de plano de fundo reservados a eles, e todas as imagens possuem licença de uso do Creative Commons, com as fontes juntamente ao lado de cada uma das imagens utilizadas, e as licenças de cada uma delas, cada um dos tipos de licenças, ao final da apresentação, vão ser demonstradas. Mas então, começando a falar sobre a querosene, podemos começar a falar sobre a importância econômica dela. Então, falando um pouco sobre a história da economia dela, nos anos de 2003 a 2008, houve uma certa estabilidade no seu valor, fazendo com que ela chegasse por volta de $4 por galão. No entanto, por meio da crise de 2009, esse preço acabou caindo para cerca de $1 por galão, mostrando um decréscimo muito abrupto. E, inclusive, na atualidade, esse preço ainda não conseguiu ser superado de 2008, chegando em 2016 a 1,7, 1,47, na realidade, dólares por galão. E o mercado brasileiro, por sua vez, acompanhou cada uma dessas oscilações no seu valor, demonstrando, então, a imprevisibilidade do preço desse produto na atualidade. Eu trouxe aqui também uma lista com os principais exportadores de combustíveis no mundo. Essa lista inclui os Estados Unidos, com 49,3%, Índia, com 20,4%, Kuwait, com 15,7%, e, por fim, a Coreia do Sul, a Arábia Saudita e o Canadá, cada um deles com cerca de aproximadamente 4,5%. Essa lista serve principalmente para mostrar o aspecto mundial no movimento dos combustíveis e quais países que estão mais envolvidos na questão da exportação do produto. Mas, enfim, para que o QAV serve exatamente? Bom, a gente pode ver aqui sobre a importância social. Por que o QAV ele pode acabar cooperando para a segurança e para a praticidade do transporte aéreo? Bom, mas na aviação em si, existem dois tipos de combustíveis. Existe a querosene e a gasolina de aviação. Para aviões e helicópteros, no entanto, que possuem motores a turbina, é muito mais conveniente utilizar a querosene por conta da sua estabilidade térmica, garantindo em si, assim como eu disse antes, a segurança e a praticidade, sendo ela também a que demonstra a maior eficiência na sua combustão. Então, ela acaba sendo a mais demandada no mercado dos combustíveis de aviação. Mas o quão grande que é esse mercado, não é? Bom, a nossa sociedade em si, atualmente, está tão integrado o uso do transporte aéreo que é muito fácil acabar deixando passar a importância dele na nossa vida. Mas ele é essencial na exportação e importação de produtos, é essencial para a transação de cidadãos ao redor do mundo, para usufruir dos negócios, de seus trabalhos, e acaba agilizando muito mais a economia do que no período antes da aviação. Para a gente ter uma ideia, a gente trouxe esse dado de que a indústria da aviação movimenta mais de 6 bilhões
de passageiros anualmente em suas mais de 25 mil aeronaves, que são abastecidas por 177 bilhões de litros de combustível. Então, esses números, o maior deles é justamente o do combustível, certo? Que é onde se inclui nada mais, nada menos do que a querosene de aviação. Um dos exemplos que ela também pode ser utilizada, pode ser visto na imagem ao lado, que é a Esquadrilha da Fumaça, que faz apresentações ao redor do país, em apresentações aéreas. Mas partindo então para a importância ambiental, que acaba diferindo, de certo modo, das outras social e econômica, por ter um aspecto mais negativo, por conta do impacto que a querosene acaba influenciando na atmosfera. Que a gente pode ver por conta do dado que está ali do lado, afirmando que a cada combustão de 1 quilograma de querosene, cerca de 3,15 gramas de gás carbônico são liberados na atmosfera. E apesar desse número parecer mínimo, vale ressaltar o valor anterior, certo? De que anualmente são utilizados 177 bilhões de litros de gasolina, mostrando então a grandeza desse impacto possuir no nosso planeta. Uma das medidas que estão sendo adaptadas é justamente a Conferência de Paris, que é uma reunião de diversos países para discutir medidas de métodos alternativos de uso de transportes aéreos e talvez o descarte do uso da querosene de aviação. No entanto, na atualidade, o uso dela se mostra ainda muito forte, mesmo após a pandemia de 2020, mesmo tendo grandes quedas significativas, principalmente no mercado brasileiro, tanto de importação quanto de exportação, ainda é um número muito alto aquele que é utilizado. Então ainda está longe da meta da conferência de impedir o aquecimento global e efeito estufa causado pela querosene, assim como muitos produtos da indústria atual. Mas esse cenário vem certamente mudando, certo? Mas então, seguindo o assunto, vamos discutir um pouco sobre, a partir do nosso fluxograma, os métodos de obtenção do produto em si, da querosene. Bom, primeiramente a gente pode observar que o petróleo, como a gente discutiu um pouco antes, ele é a matéria-prima para se obter tanto o QAV como outros compostos, mas no nosso caso, no entanto, no caso da querosene de aviação, nós podemos utilizar dois métodos para obter o produto. Podemos utilizar o caminho da destilação fracionada ou a destilação a vácuo. Cada um desses caminhos possui métodos de refinamento distintos e, claro, assim como diz o nome, métodos de destilação distintos. Mas os dois chegam no mesmo produto. Mas então vamos discutir mais aprofundadamente sobre a destilação fracionada. Como que ela funciona? Bom, a destilação fracionada, ela utiliza a diferença do ponto de ebulição de diversos compostos a certa temperatura e pressão para separar uma mistura homogênea, no nosso caso, o petróleo. Ou seja, como a gente pode ver no nosso fluxograma, a 180 graus, a querosene, por meio da destilação, ela é extraída do petróleo. Claro que para melhor refinamento, são justamente utilizados dois processos. Pode-se utilizar dois processos por meio da destilação fracionada, assim como demonstra a legenda à direita, por meio da seta. Então, os processos são o hidrotratamento ou o tratamento cáustico regenerativo. O hidrotratamento, que é utilizado com menos frequência, ele basicamente se baseia na injeção de hidrogênio no composto a uma temperatura ou pressão específicas, fazendo então a lavagem do produto e o refinando. Já o tratamento cáustico regenerativo,
ele inclui a transformação de compostos dentro da querosene, como, por exemplo, o enxofre, que seria prejudicial tanto para o produto quanto para o meio ambiente. Ele acaba se tornando menos prejudicial por meio dessa lavagem. Essa lavagem que ocorre, assim como o nome do tratamento indica, por meio de produtos como a soda cáustica ou o potássio cáustico. No entanto, esses produtos, por meio do método que ele é utilizado, eles são regenerados após o processo, recebendo então o nome de tratamento cáustico regenerativo, possuindo assim um custo muito mais baixo do que o hidrotratamento ou tratamento cáustico comum, sendo então o mais preferido para aquele caminho da destilação fracionada, e sendo amplamente utilizado nas refinarias e nas fábricas. Mas então, falando um pouco mais sobre a destilação a vácuo, sobre o outro processo, em que basicamente ele requer como refinamento o coqueamento retardado, no qual se utiliza carvão para remover um composto indesejado, como por exemplo a água da querosene, por meio da diferença do ponto de ebulição, semelhante, claro, à destilação fracionada, mas nesse caso ele acaba tornando a querosene mais densa e mais comprimida, por conta da remoção da água em formato de vapor, para então ela ser condensada novamente. Vale também observar que os seguintes valores da entalpia, da variação da energia livre de Gibbs e da entropia podem se encontrar aqui ao lado do nosso fluxograma. Então, para finalizar a apresentação, apenas para demonstrar nossa bibliografia e dados utilizados, também vale observar que é utilizada a licença do Creative Commons para todas as imagens apresentadas ao longo do vídeo, e as devidas licenças delas estão aqui, e as fontes podem ser encontradas ao lado de cada uma das imagens, só para demonstrar rapidamente. E assim como o próprio PowerPoint, o próprio modelo do plano de fundo, ele é utilizado por meio da PowerPoint Background Free, tendo também os direitos reservados para eles e uso que permitiram o uso dele para essa apresentação. E em seguida aqui temos a bibliografia com as fontes das informações utilizadas para esse trabalho. Queria então já agradecer a presença e ao tempo de todos e a disponibilidade para o nosso trabalho. Muito obrigado.